Boa tarde a todos os alunos, tudo bem? Aqui a gente vai iniciar uma sequência de vídeos para auxiliar o estudo de vocês durante esse período crítico. E a gente vai estar soltando os conteúdos de acordo com a necessidade de vocês. Na aula passada eu havia comentado que a FGV às vezes gosta de pegar um pouco da parte teórica, que eles às vezes aprofundam, que às vezes tem uma linguagem até um pouco diferente, mas nada que foge de tudo aquilo que a gente está estudando. Pode ser que caia cálculos, mas para deixar vocês munidos de uma teoria bem forte, que vocês possam entender a fundo tudo que for explanado para vocês, eu vou falar um pouco sobre aquilo que eu comentei na aula passada, sobre as exceções da distribuição eletrônica de Linus Pauling. Existem várias exceções, mas quando a gente trata delas, dois elementos químicos costumam aparecer bastante, que é o cromo e o cobre. Então a gente vai dar sequência aí, uma explicação teórica de um porquê que isso acontece. Tudo bem? Então aqui no primeiro, o título, né, as anomalias do diagrama de Linus Pauling, e aqui eu tenho um diagrama como nós conhecemos. Sempre lembre de preencher ele na diagonal e sempre em ordem crescente de energia. Tudo bem? Então o subnível mais energético vai ser o último subnível que você completar. Tudo bem? Essa é a ideia do diagrama de Linus Pauling. Quais que são algumas das exceções? O cromo, como eu havia falado, e o cobre. Até então, para a distribuição eletrônica deles, até o elemento químico argônio é ok, é normal. Depois acontece uma anomalia em que o que era esperado? De a gente completar 4s2, 3d4. Só que o que é observado, o que realmente acontece? O orbital, na verdade, né, os subníveis, eles são completos diferentes. Eles são completados de forma diferente. Forma 4s1, 3d5. Por que não forma o 4s2? No cobre é a mesma coisa. Forma 4s1, 3d10. E não 4s2, 3d9, como Linus Pauling iria prever. Por que acontece essa diferença? Para outros elementos químicos semelhante ao cromo, é o molibdênio. No caso do cobre, a prata e o ouro. E assim sucessivamente. Então, na verdade, qual que é a grande sacada do diagrama de Linus Pauling? Quando nós falamos dos primeiros elementos químicos, das primeiras distribuições, o diagrama de Linus Pauling funciona muito bem. Para ser mais exato, para os elementos representativos, o diagrama de Linus Pauling é perfeito, funciona muito bem. Quando nós falamos de metais de transição ou da família B como um todo, em que você tem o meio da tabela periódica, a forma como os elétrons se distribuem pode variar, porque é uma questão energética. Então é uma coisa intrínseca dos elementos químicos pertencentes a essa família. Então agora a gente vai entender como que isso acontece. Existem outras exceções. Por exemplo, o tungstênio, ele não segue a ordem do cromo e do molibdênio, que seria essa distribuição. Ué, então quer dizer que existe a exceção da exceção? Por que isso acontece? Então vamos lá. A explicação clássica para isso, que foi que eu coloquei, é relacionada ao desequilíbrio energético que os orbitais apresentam. Vamos supor, o cromo, se nós considerássemos 4s2, 3d4, como que ficaria o subnível D? Lembra que nós temos 5 distribuições, né? 5 orbitais. Aqui nós temos 5 orbitais e eu teria 4 elétrons, né, ou spins distribuídos neles. Tudo bem? É assim, segundo a regra de Rand, né? Vocês têm que lembrar da regra de Rand, ficaria dessa forma. Qual que é o problema? O problema é que no subnível D, todos os orbitais possuem a mesma energia. Então, se eu tenho 4 orbitais parcialmente completos e um inteiro vazio, o que acaba acontecendo? Um desequilíbrio energético. Então, para não acontecer isso, ele pega um elétron do subnível S, e esse elétron que estava aqui, ele entra
no último orbital do subnível D, como uma forma de equilibrar energeticamente esse desequilíbrio, né, que acabou gerando. Mas, professor, os orbitais eles não estão inteiramente completos. Então, como que isso pode gerar um equilíbrio? Então, não está inteiramente completo, mas todos os orbitais possuem o mesmo número de elétrons, no caso 1. Então, o equilíbrio ele é atingido, embora os orbitais estejam parcialmente completos. No caso do cobre, por exemplo, é pior ainda, né? Aliás, é melhor ainda, mais fácil de se observar, porque você vai perceber que o nível D, o subnível D, perdão, vai estar inteiramente completo, vai estar inteiramente completo com os 10 elétrons, né? Então o que você vai observar? Que no caso do cobre, que eu vou ter isso daqui, como que eu vou ter? Eu vou ter todos eles completos. Embora o subnível S fique incompleto, o D, que possui número ímpar de orbital, todos eles vão estar completos com a mesma quantidade de elétron. Então isso garante o equilíbrio energético. É por isso que muitos elementos químicos dos metais de transição possuem essa diferença. Agora isso é da forma clássica. Vamos avançar um pouquinho mais. Lembra quando a gente estava falando sobre a questão do ponto de vista da mecânica quântica, das equações da física quântica que auxiliaram o entendimento do comportamento dos elétrons, dos orbitais, que na realidade você não consegue identificar a posição desses elétrons, e sim uma região provável deles ocuparem? Então agora a gente entra em algo um pouquinho mais aprofundado. A explicação atual é por um diagrama. Esse diagrama chama-se Rick-Sutter. Esse diagrama, o que ele fala? Eu tenho um gráfico de energia no eixo Y pelo seu número atômico no eixo Z. E o que você repara? Que à medida que vai se aproximando, que o número atômico vai aumentando, você percebe que esses subníveis D e S também vão diminuindo. Por quê? Porque essa energia necessária para que essa distribuição aconteça, ela vai se estabilizando. Então, qual é a grande sacada? Para você conseguir distribuir os elétrons nos orbitais de forma correta, você precisa estabilizar essas energias. Então, de acordo com o número atômico aumentando, mais estável ele vai ficando. Tudo bem? Então vamos lá. Só para explicar, nós temos dois tipos de spin, o alfa e o beta. Lembra que nós temos o spin para cima, apontando para cima e um para baixo? A única diferença é que a gente vai chamar ele de alfa e beta. Tudo bem? Agora nós, para completarmos os orbitais, vamos obedecer um princípio que não foi apresentado em aula, mas que eu apresento agora para vocês, chamado princípio de Aufbau. Princípio de Aufbau. Esse princípio fala o seguinte: os orbitais devem ser completos a partir do nível de menor energia para o de maior energia. Isso, na realidade, esse princípio até se estende um pouco mais na química, tá? Aqui, para esse caso, eu vou explicar dessa forma para vocês. Tudo bem? Então vamos lá. Reparem que aqui eu coloquei o grupo da família B. Se vocês repararem, é o primeiro período em que aparecem os metais de transição. Então reparem, aqui eu tenho a camada 4, subnível S, alfa, e aqui a camada 4, subnível S, beta. Ou seja, para cima, que é o alfa, e o para baixo, que é o beta. Né? Vamos adotar assim a posição desses spins. E aqui eu tenho a camada 3, o subnível D, alfa, que é o spin para cima, e 3D, beta, que é o spin para baixo. Se você reparar, olha só, o subnível 3D, alfa, ele tem uma energia menor do que o 4S alfa. Então o que isso quer dizer? Que antes de você preencher o subnível 4S alfa,
O 3D alfa tem uma energia menor, então ele tem uma preferência em ser preenchido. Tudo bem? Dando continuidade, você preencheu todos os 4S alfa e todos os 3D alfa, o que você percebe? Que o 3D beta, que seria, no caso, quando você começa a completar os para baixo, tem uma preferência energética, embora seja menor do que no primeiro caso, tem uma preferência energética do que quando a gente fala de completar o 4S beta. Então você percebe que a energia envolvida para você completar os orbitais dos elétrons, ela tem que ser a mínima possível. E o que o gráfico mostra? Que no caso do subnível D, ela vai possuir uma energia menor, ou seja, vai ser mais fácil de ser completo do que quando a gente fala no subnível S, no caso da camada 4S, né? Camada 4, subnível S, e das posições alfa e beta dos spins, né? A direção que eles se encontram. Então, através desse gráfico, você percebe que o 3D tem preferência ao 4S. Por isso que você observa essa anomalia. Ao invés de eu completar primeiro o 4S, eu completo primeiro todos para cima do D. Ao invés de eu completar o 4S, eu completo primeiro o subnível D total, para depois eu me preocupar com o 4S. Graças a esse gráfico e desse diagrama de Hicks-Sutter, as explicações para esses comportamentos é formalizado, né? E qual que é o detalhe? Professor, por que o ferro não é desse jeito? Então, olha o detalhe. As energias dos orbitais D e S variam para cada elemento químico. Então, na realidade, você tem que ter uma distribuição de energia, né, com relação ao seu número atômico, fazer isso para as camadas totais, para você ver o comportamento e quais delas vão ser completos primeiro. Tudo bem? E em detalhe, por que aqui nós temos esses pontos? Na realidade, lembra que eu falei que nós trabalhávamos agora com probabilidades? Então, na realidade, esses pontos nada mais são do que uma coisa chamada interpolação. Vocês devem ter escutado isso nas aulas de informática e de Excel, quando você interpola números. Aqui, na realidade, esse gráfico é formado por interpolação. Devido aos pontos que você encontra, esses pontos eles são interpolados e formam esse gráfico. E esse gráfico mostra o quê? Que no caso, para explicar essas duas anomalias, o subnível D, 3D, para ser mais específico, da terceira camada, tem preferência a ser completo do que comparado com o subnível 4S. Seja ela do spin alfa para cima, seja ela do spin para baixo beta. Tudo bem? Então essa é a anomalia que nós temos. Cromo e cobre são os principais exemplos aí. Se vocês fuçarem mais, vocês vão encontrar outros como molibdênio, prata, ouro, rutênio e assim por diante. Tá bom? Qualquer dúvida, só me chamar. Valeu!